Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Você que está no chat, por favor, já me ajuda deixando registrado esse texto aí para que quem for chegando saiba qual é a palavra que nós estamos falando. E eu já te convido a você deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. O seu like ele ajuda para que essa transmissão alcance mais pessoas. Então, se o devocional tem sido bênção para você, pode ser bênção para outra pessoa também. O seu like ajuda nisso e você também pode, claro, conforme a sua liberdade, compartilhar essa transmissão com quem você quiser. Eu te faço o mesmo convite que fiz ontem, para que você fique conosco aqui a semana inteira. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. Já começou falando ontem e vai falar hoje também. Esses três versículos, gente, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, é, ao meu ver, um dos principais trechos na Bíblia no que tange a batalha espiritual. A batalha espiritual, ela ocorre em dois níveis. Primeiro nível, nível externo, fora de nós, ou seja, ao nosso redor. Segundo nível, nível interno. Os dois níveis são espirituais. A diferença é que algumas batalhas vão ocorrer externamente, ou seja, fora de nós, mesmo que nos afete, mas nos afeta de fora para dentro. E outras batalhas ocorrem dentro de nós. Eu considero que as batalhas que ocorrem dentro de nós, elas são as mais difíceis e as mais desafiadoras, porque nós somos a própria arena de batalha, onde muitas vezes a nossa carne quer uma coisa e o nosso espírito quer outra. Essa condição ela é constante na vida de todas as pessoas. A diferença é que quanto mais consciência dessa batalha você tem, melhor você vai agir diante dela. Por isso eu quero compartilhar esse trecho com vocês. Vamos lá? 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5, olha o que diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, vivamos como homens, não significa o homem no sexo masculino, mas sim como ser humano, tá? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos ler mais uma vez? Do 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, conforme eu já citei no início dessa transmissão, a guerra espiritual ela ocorre tanto fora de nós, ao nosso redor, quanto ocorre no nosso interior. Hoje eu quero tratar da batalha que ocorre em nosso interior. Observe que o apóstolo Paulo ele enfatiza que as nossas armas não são humanas. Paulo está falando aqui, gente, no contexto de uma cidade com uma profunda influência da cultura helenística, da cultura grega, e quando Paulo chega para pregar a essas pessoas, ele é considerado como um grande argumentador. As pessoas se tornam atraídas pela pregação de Paulo e começam a elogiá-lo como um grande argumentador, um grande palestrante, um grande sofista. Na verdade, naquela época, era muito comum que a principal atividade, ou uma das principais atividades sociais daquele meio, era as pessoas se reunirem nas praças públicas e assistirem debates públicos, diálogos públicos, declamações poéticas. Então a performance oratória das pessoas era uma grande inspiração para toda a sociedade e era também um grande chamarim de atenção. Quando Paulo começa a pregar e as pessoas começam a ficar atraídas pela pregação de Paulo, eles pensam que Paulo é apenas um grande argumentador.
Então é nesse contexto, inclusive, que Paulo vai dizer que a pregação dele não consistiu em argumentação humana, mas em manifestação do poder de Deus. Por que ele pede para que Deus manifeste o poder dele? Para que aqueles gregos vissem que ali não se tratava de um discurso bonito, não se tratava de um argumento bem construído, mas se tratava de um convite à transformação de vida. E assim ocorreu na vida de tantas pessoas que foram tocadas pela pregação de Paulo nas cidades da Ásia Menor. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: as nossas armas elas não são humanas, elas são poderosas em Deus e têm um objetivo. Olha o que ele fala: para destruir os argumentos e as fortalezas. Gente, a palavra de Deus, ela nos leva a um nível de confronto muito profundo. Se você não ficou ainda inculcado com os confrontos que Deus te propõe, é porque provavelmente Deus ainda não começou a trabalhar profundamente na sua vida. Vai chegar sempre, vai chegar um nível da sua vida onde você vai se ver profundamente confrontado pela palavra de Deus. Por que Deus faz isso conosco, Tiago? Vou fazer até uma pergunta aqui, você que está no chat. Você já se sentiu profundamente confrontado pela palavra de Deus? Você já sentiu Deus pedindo uma transformação, uma direção, uma entrega acima do comum para você? Algo que você teve dificuldade de entregar, mesmo que você soubesse que precisava entregar a Deus? Eu acredito que muitos de nós já passamos por isso, se não todos nós, não é verdade? Isso acontece porque muitas vezes, gente, a vontade de Deus ela vai se chocar diretamente com a nossa vontade particular. Você que gosta de anotar o devocional, anota isso aí. A vontade de Deus, muitas vezes, ela se choca diretamente com a nossa vontade particular, com a vontade da nossa carne, a inclinação da nossa carne. Você percebe, por exemplo, que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E o que é o domínio próprio, senão dizer não a si mesmo? Domínio próprio é saber dizer não a si mesmo. Você quer brigar, e você diz não para a sua própria vontade. Você quer destruir, você quer matar, você diz não para a sua própria vontade. Você quer se entregar a um vício, você diz não para a sua própria vontade. Então a tua carne ela tem inclinações pecaminosas, mas o Espírito que habita em você te capacita, te direciona e te fortalece, para que você diga não à sua própria vontade e diga sim à vontade de Deus. Então a vontade de Deus, a palavra de Deus, na verdade, ela tem um poder de ministrar profundamente as nossas estruturas mentais e de destruir as nossas estruturas mentais que precisam ser destruídas. Eu vou te dar um exemplo muito claro com uma outra linguagem que você vai entender. Certamente, por aí, pela internet, você já ouviu o termo crença limitante. Você deve ter ouvido pelo menos um palestrante falar sobre isso na tua rede social, seja ela YouTube, Instagram, algum colega seu, algum professor seu. E essa expressão crença limitante muitas vezes mostra uma convicção pessoal, uma pessoa tem, e essa convicção pessoal impede a pessoa de alcançar determinados patamares. Eu creio que todos nós, em algum nível, temos as nossas crenças limitantes. O que eu penso é que nós precisamos trabalhar essas crenças para que elas não nos impeçam de desfrutar da vida, de viver bem e de alcançar os objetivos que cada um de nós queremos, correto? Então pensa comigo, o que é uma crença limitante? É uma fortaleza mental, é uma estrutura que o teu cérebro, na verdade, a tua alma, o teu inconsciente, o teu ser, digamos assim, não quero entrar nessa discussão agora, mas o teu ser criou para te proteger. Vou dar um exemplo aqui muito simples para você visualizar. Imagina comigo que um garoto, um rapaz, ele tá ali gostando de uma moça. Um rapaz, ele gosta de uma moça. O amigo dele fala assim: olha, você gosta dessa moça? Vai lá e chama ela para sair, se declara para ela, né? Abre o teu sentimento para ela. Vai lá, toma uma atitude agora na frente de todo mundo, né? E quebra a banca, conquista essa moça. Aí o rapaz fala assim: não vou fazer isso agora na frente de todo mundo, porque ela vai ficar intimidada e a possibilidade dela me dar um não é muito grande. Eu vou traçar uma outra estratégia. Então, para que ele tome essa decisão de escolher uma forma e não outra, 3 coisas podem ter acontecido com ele. Ele pode ter escutado uma história, ele pode ter visto uma cena, ou ele pode ter vivenciado uma situação que o fez acreditar que aquela abordagem mais direta seria ruim e que uma abordagem mais cautelosa seria melhor.
Por exemplo, pode ser que esse rapaz já tenha tomado um fora público na frente dos seus amigos, na frente da sua família. Então, ele criou uma proteção, uma convicção diante dele de que aquela abordagem não seria correta. Ele tenta uma outra abordagem. Você entende o que é uma crença pessoal? E quando isso chega ao nível de ser um trauma, de impedir a pessoa, por exemplo, de desenvolver profissionalmente, desenvolver um relacionamento e até mesmo de desenvolver a sua fé, isso se torna uma crença limitante a ser trabalhada. Eu te dei um exemplo simples e prático que a gente vê no dia a dia. É algo que todo mundo passa aqui, a questão da conquista pessoal de alguém que você ama, de alguém que você gosta, de uma pessoa que você quer se relacionar. Mas isso no mundo espiritual, gente, traz profundas consequências para cada um de nós. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, fazemos uma aliança com Cristo, mas temos dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática. Por quê? Porque no fundo, nós não acreditamos que a palavra de Deus funciona. Por exemplo, a Bíblia, ela nos dá diversos chamados à oração. Tem versículo na Bíblia que fala, orai sem cessar. Outros versículos falam, orai em todo tempo. A oração é uma chamada constante para a alimentação espiritual. Lembra da fome que nós falamos ontem? Uma das formas de saciar a fome é você se nutrindo com alimentos saudáveis. Então a oração ela faz bem para o teu espírito, ela faz bem para o teu desenvolvimento mental, ela faz bem para o teu relacionamento com Deus, faz bem para a tua alma, faz bem para o teu corpo. A oração faz muito bem. Só que muitos de nós não oramos porque no fundo, nós não acreditamos no poder da oração. É para isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as armas da nossa milícia, elas são diferentes. Elas são poderosas em Deus. Muitas vezes, quando nós temos um problema, ao invés da nossa primeira reação ser orar ao Senhor, nós vamos tentar resolver com a força do nosso próprio braço. E muitas vezes utilizamos estratégias carnais para resolver problemas que são espirituais. Você conhece alguém, ou quem sabe seja você mesmo, a pessoa que busca resolver problemas de modo carnal? Você se acostumou a resolver problemas ameaçando pessoas, se acostumou a resolver problemas mentindo, se acostumou a resolver problemas de diversas formas que são desaprovadas pela palavra de Deus. Mas agora você se arrependeu dos seus pecados, Deus te deu uma nova vida e existem outras ferramentas pelas quais Deus vai te ensinar a resolver conflitos, a solucionar problemas. E você precisa confiar 100% em Deus e 100% nas ferramentas que Deus designou para você. Talvez você cresceu numa família onde você ouviu do seu pai e da sua mãe que se alguém bateu na sua face, você tem que descontar. Você não pode chegar apanhado em casa. E aí o evangelho fala de quando alguém bater na sua face, você tem que dar outra face. É claro que essa é uma forma... Jesus não está aqui condenando a defesa pessoal, não é isso. Mas Jesus está falando do perdão. Então, quantas pessoas carregaram mágoas a vida inteira por conta de orgulho, né? Não posso perdoar, porque afinal de contas a pessoa tem uma crença pessoal de que o perdão é sinal de fraqueza. Olha aí. Aí vem a palavra de Deus, vai apresentar um argumento que vai quebrar essa fortaleza interior. A pessoa tem diversos exemplos, diversas justificativas para provar, Tiago, eu não vou perdoar porque eu sou forte, porque eu sou orgulhoso, porque eu não me rebaixo por causa disso, aquilo outro. Mas a palavra de Deus mostra que, na verdade, o mais forte é aquele que perdoa. Você tem que ter força suficiente para perdoar. E quem é que te fortalece para isso? É o Espírito Santo de Deus. Mas sabe quando é que você vai ser convencido de que o perdão é a melhor solução? É quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas querem ter mais de Deus, mas a pergunta é, o quanto Deus tem de você? Muitas pessoas querem ser cheias de Deus, querem ter mais de Deus, mas a pergunta que eu te faço hoje é, o quanto Deus tem de você? Tiago, como que eu posso saber o quanto Deus tem de mim? Você precisa verificar quais são as fortalezas que Deus está tentando derrubar no teu coração e você tem resistido. Porque cada fortaleza interior que é derrubada em nosso coração é um convite de Deus à verdadeira transformação. Gente, para a gente fechar aqui, por exemplo, uma das fortalezas mais nítidas para a gente enxergar o nosso próprio eu
é a fortaleza do orgulho. Quantos de nós somos orgulhosos e por conta do orgulho nós deixamos tantas oportunidades passar, nós deixamos tantos relacionamentos e conexões morrerem, nós deixamos tantas bênçãos se esvaírem na nossa mão por conta do orgulho. E o orgulho, muitas vezes, é uma resposta para alguém que foi ferido lá atrás, para alguém que foi rejeitado lá atrás, sabe? Então a pessoa, por medo de rejeição, ela começa a desenvolver estruturas de orgulho no seu interior, estruturas de autoafirmação que montam uma espécie de armadilha no próprio ser para que a pessoa não seja machucada novamente. É por isso que ela acha que, por exemplo, perdoar é fraqueza. Ela acha que liberar é fraqueza. Ela acha que orar é fraqueza. Por que eu vou orar se eu posso resolver com minhas próprias mãos, com minhas próprias estratégias? Entende? E só uma experiência profunda com Deus consegue convencer essa pessoa do contrário. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existem níveis de transformação que só o próprio Deus pode gerar em você. Tiago, eu quero esse nível de transformação, eu quero essa profundidade que só Deus tem para mim. Como é que eu faço? Use as armas de Deus. Quando você começa a mergulhar na palavra de Deus, quando você começa a orar ao Senhor, a buscar a face de Deus, lembra que nós falamos da fome por Deus ontem? Quando você começa a se alimentar das coisas de Deus, algumas convicções vão morrer dentro de você e novas convicções vão surgir no lugar. E são essas novas convicções que vão te ajudar a enxergar a vida de um modo diferente. Que vão te ajudar a enxergar a vida como Deus enxerga. Você vai começar a ter Deus como seu óculos, pelo qual você enxerga o mundo. Não há como ver Deus em tudo, porque nem sempre Deus está naquilo. Se você vê, por exemplo, uma tragédia, um crime hediondo, você não vê Deus naquilo. Mas você pode olhar as coisas pela ótica de Deus. Percebe? Não é ver Deus em tudo, é enxergar tudo pela ótica de Deus. Esse nível de transformação da alma é uma verdadeira batalha espiritual. Uma batalha contra estruturas mentais, sentimentais e espirituais que todos nós carregamos. Mas que nesse devocional, Deus está te convidando para você entrar num chamado com Ele, entrar num nível de aliança com Ele, onde você abre o teu coração, fala, Senhor, quebra esse vaso e refaz novamente. Eu tenho certeza que a tua melhor versão, a versão tão sonhada por você, ela está nas mãos de Deus. Se permita ser trabalhado e transformado por Deus e pelas ferramentas de Deus. Amém? Quero fechar esse devocional orando pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus já está falando profundamente com você. O meu desejo é que quando terminarmos essa oração e esse devocional, essa não seja apenas uma história que você vai ouvir e vai esquecer durante o dia. Não, não, não. Que seja verdadeiramente uma semente. Que Deus fale profundamente ao seu coração e hoje seja o início de uma transformação profunda, uma retomada. Quem sabe você começou esse processo lá atrás, parou, e você diz assim, Tiago, você está contando uma história que eu comecei a viver e parei, eu quero voltar. Você vai voltar a partir de hoje, porque Deus tem uma transformação tão profunda para fazer na sua vida que você não pode desperdiçar essa oportunidade. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Tua palavra é fiel, teu querer é o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Filho morreu na cruz para nos dar salvação e para nos dar transformação. Eu oro e profetizo uma mudança profunda na vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Crendo, Pai, que o Senhor tem a forma correta de lidar conosco. O Senhor tem a direção correta. Teu é o conselho verdadeiro, Pai. Amolece o nosso coração, quebranta as nossas vidas, nos ajuda a vivermos conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe muito a cada um de vocês. Deixa um comentário aqui nesse vídeo que é muito importante para eu ouvir o teu feedback. É com alegria que eu leio cada comentário dos devocionais aqui. E eu te convido a você ficar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Tem sido uma delícia. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito na transmissão. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu te vejo por aí. Tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.